Fala assim nosso texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Queridos, nós vimos nas exposições anteriores a respeito dos 10 mandamentos, que esses 10 mandamentos foram dados para Israel dentro de um contexto de aliança. Deus havia formado aquela nação em um passado distante, havia feito promessas a ela, havia amado com paciência, e depois de libertá-los do Egito, Deus lhes fez uma proposta, para que eles se tornassem a sua propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Êxodo capítulo 19, verso 5. Essa proposta, ela se apresentou na forma de um contrato de aliança, que Deus entrega para Israel por meio de 10 palavras, de 10 mandamentos, de 2 tábuas. Essas 2 tábuas representavam as 2 vias de um contrato, no qual, se Israel obedecesse a sua parte do contrato, guardando a sua palavra, Deus então faria deles um povo distinto dentre toda a terra, abençoando eles e prosperando os seus caminhos. Mas para isso, eles deveriam obedecer e guardar aqueles mandamentos que haviam sido dados nessas 2 tábuas. Nós vimos que os 10 mandamentos, eles são diferentes de todo o restante da lei que foi entregue a Moisés, porque eles foram palavras ditas pelo próprio Deus de maneira audível no Monte Sinai. Então, quando o povo está no pé do Monte Sinai, Deus fala do alto do monte os 10 mandamentos. O povo inteiro escuta aquelas palavras, o povo treme, e depois o povo pede para que Moisés não permita mais com que Deus fale diretamente com eles, mas que ele fale com o povo. Então, esses 10 mandamentos, eles são distintos das outras 603 leis que haviam sido dadas à nação de Israel, porque eles constituíam o núcleo duro daquilo que seria as leis e os mandamentos que aquele povo deveria observar. E a gente sabe que esses 10 mandamentos, essas 10 palavras, a palavra decálogo significa literalmente 10 palavras, tá? Esses 10 mandamentos, esse decálogo, eles tinham ali, eles foram entregues de um modo que nós temos 2 grandes blocos dentro dos 10 mandamentos. O primeiro grande bloco são os 4 primeiros mandamentos, que regulam a relação do povo para com Deus. Então, no primeiro grande bloco, haveria ali uma regulação do modo como a nação, como o povo, deveria se relacionar com Deus. E o segundo, último grande bloco, são 6 últimos mandamentos, isso regula o modo como eles deveriam se relacionar dentro do povo, o relacionamento interpessoal, né? E nós estamos trabalhando então no primeiro bloco, estamos no último mandamento do primeiro bloco, estamos no 4º mandamento, desses 10 mandamentos que foram dados para a nação de Israel, né? E a gente já trabalhou aqui o primeiro mandamento, e nós vimos que o primeiro mandamento, ele regula qual é o objeto da adoração. O mandamento é: não terás para ti outros deuses. Então ele regula qual é o objeto da adoração. Israel deveria adorar a Deus, somente a Deus. O objeto da adoração é definido no primeiro mandamento. O segundo mandamento regula o modo como a adoração deveria ser realizada. Não por imagens, mas em espírito e em verdade. Então o segundo mandamento regula o modo pelo qual o culto deveria ser prestado a esse único Deus verdadeiro que havia se revelado. O terceiro mandamento regula qual é a linguagem da adoração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós tratamos isso aqui no último culto de ceia. Então ele regula a linguagem da adoração. E agora o 4º mandamento, que é o mandamento que nós iremos tratar hoje, ele regula o tempo da adoração. Então, enquanto o primeiro mandamento regula qual é o objeto da adoração, o segundo mandamento regula o tipo da adoração, o terceiro mandamento regula a linguagem da adoração, o 4º mandamento regula o tempo da adoração. Deus estava dizendo para aquela nação que eles deveriam separar um dia entre 7 para cultuá-lo e para adorá-lo. É como se Deus estivesse dizendo para aquele povo o seguinte: como eles se tornariam a nação peculiar, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, a própria esposa de Deus, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para eles: nós teremos muitos afazeres nessa jornada. Vocês vão trabalhar, vocês vão construir, vocês vão plantar, vocês vão viver, mas haverá um dia que será reservado apenas para nós, para que nós tenhamos comunhão um para com o outro, para que desfrutemos da presença um do outro. É basicamente isso que Deus estava falando para aquele povo.
haverá um dia que será separado para nós, no meio dos afazeres da vida, da correria da vida, um dia será separado para nós. E agora nós vamos entrar no texto propriamente dito, e que Deus me dê graça aqui para expor todo o texto, mas no verso 8 ele começa assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então esse mandamento ele começa de uma maneira diferente de todos os outros mandamentos que nós trabalhamos até agora. Porque todos os mandamentos que nós trabalhamos até agora, primeiro, segundo e terceiro, eles começam com uma ordem negativa. Não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento começa de um modo distinto. Ele começa agora dando uma ordem, um preceito positivo. Ele não está dando um preceito negativo, ele está dando um preceito positivo. E ele está dizendo o seguinte: lembra-te do dia de sábado. Então, ele está dando uma ordem para que algo seja feito. E o que deveria ser feito? Se lembrar do dia de sábado. A palavra sábado, ela vem do hebraico e é a palavra Shabat, que significa literalmente descanso, né? Então, o texto, numa tradução direta, poderia ficar assim: lembra-te do dia de descanso para o santificar. Então, Deus ordena àquele povo que eles se lembrem daquele dia. Por quê? Porque não era um mandamento novo. Por que ele está mandando eles se lembrarem do dia de sábado? Porque aquilo não era algo novo. Aquilo era algo que já havia sido estabelecido lá no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. A Bíblia fala que o sétimo dia foi separado por Deus já lá na criação. Então, o sábado, ele não nasce no Monte Sinai. Deus ele não está ali construindo algo novo. Ele está fazendo com que o povo se lembre de um mandamento já antigo. O próprio povo já havia experimentado esse mandamento no deserto. Quando eles saíram do Egito, eles agora estavam caminhando rumo à terra da promessa, e antes deles chegarem no Sinai, a Bíblia fala que começa a cair maná do céu. E esse maná que está caindo do céu deveria ser recolhido em 6 dias. E ao 7º dia não cairia maná, mas no 6º dia cairia o dobro de maná, para que eles tivessem a porção para o 7º dia. Então Deus já havia estabelecido esse princípio tanto na criação, como já havia estabelecido esse princípio também no deserto para a nação de Israel. E agora no Sinai ele está ratificando aquilo que já era uma norma, aquilo que já era um mandamento criacional: separar um dia entre 7 para o Senhor. É uma norma que Deus já havia estabelecido no passado. E ele está ordenando eles que eles se lembrem disso, porque durante muito tempo eles foram escravos no Egito. E como eles eram escravos no Egito, eles não tinham como santificar o sábado. Eles não tinham como obedecer esse mandamento, eles não tinham como guardar esse mandamento. Como um povo escravo, eles não eram livres para santificar o sábado. Então Deus está dando uma ordem: agora resgatei vocês, tirei vocês da terra do Egito, estou conduzindo vocês para uma terra prometida. E com esse mandamento agora, e com esse novo status agora de povo livre, vocês vão poder santificar o dia do Senhor, vocês vão poder santificar o sábado. Essa é a ideia aqui do texto. E uma coisa que é importante a gente entender também é o seguinte: quando o texto fala lembra-te do dia de sábado, ele não está querendo dizer que eles deveriam trazer à memória apenas o dia de sábado, mas que eles deveriam ter uma ação através daquilo que eles estavam lembrando. Quando, por exemplo, a gente olha para uma pessoa e fala assim: você lembrou do aniversário do fulano? Você não está perguntando isso para saber se ele lembrou. Você está perguntando isso para saber se ele fez alguma coisa com essa informação. Se ele mandou uma mensagem, se ele parabenizou, se ele fez alguma coisa. É a mesma coisa que o texto. Quando Deus está dizendo lembra-te, não era lembra-te no sentido apenas de, lembrei que é sábado. Não, era lembra-te no sentido de faz alguma coisa com essa informação. Vocês precisam se lembrar do dia de sábado. E qual era a ação que eles deveriam tomar ao se lembrar do dia de sábado? Está lá na sequência do texto, né? no próprio verso 8 ainda. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então o que eles deveriam fazer com o dia de sábado? Eles deveriam santificar o dia de sábado. E o que seria santificar um dia, gente? O que seria separar um dia, santificar um dia? Santificar um dia significa literalmente separá-lo para uso sagrado. Era isso que era feito, por exemplo, no tabernáculo, quando você separava os utensílios do templo. Aqueles utensílios do templo deveriam ser utilizados apenas para uso sagrado. A mesma coisa acontecia com a tribo de Levi e a mesma coisa acontecia com o sacerdote. Na veste do sacerdote tinha estava escrito santidade ao Senhor. Por que estava escrito santidade ao Senhor na veste do sacerdote? Justamente porque o sacerdote,
ele era separado para o serviço sagrado. Então, o que Israel deveria fazer ao se lembrar do dia de sábado? Eles deveriam separá-lo, eles deviam santificá-lo a Deus. Ele deveria ser um dia utilizado para uso sagrado. E aí, logo na sequência, ainda agora no verso 10 ali, né? Ele fala assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Então aqui no verso 10, na parte A, ele ratifica aquilo que ele havia falado no verso 8. Né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o sétimo dia ele descansou. E aí verso 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O que ele está fazendo aqui? Ele está confirmando aquilo que ele havia falado sobre o que eles deveriam fazer com o dia de sábado. O sábado deveria ser santificado porque era o dia do Senhor. É por isso que o sábado deveria ser santificado, deveria ser separado, porque era um dia para Deus. Então, um exemplo que a gente pode ter disso, gente, que eu creio que muitos de nós aqui vão entender isso de maneira bem clara, e muitos de nós até têm isso na prática diária, é que do mesmo modo que muitos de nós têm um dia separado na semana para estar com a esposa, ou um dia separado na semana para estar com os filhos, o Senhor também estabeleceu um dia que deveria ser separado para estar com Ele. Então, por exemplo, hoje, se você separou, digamos, a quarta-feira à noite, quarta-feira diz que é o dia do namoro, né? A quarta-feira é a noite do namoro, né? Então, se você separou, por exemplo, a quarta-feira à noite para sua esposa, você tem um compromisso com ela. Você fala, olha, toda quarta-feira à noite nós estaremos juntos, nós iremos gastar tempo juntos, será o nosso dia. Se você marcar um outro compromisso nessa quarta-feira à noite, o que vai acontecer com a tua esposa? Ela vai ficar o quê? Vai ficar braba, né? Ela vai ficar chateada, ela vai dizer, poxa, mas você marcou um compromisso no nosso dia? Como assim no nosso dia você marca um compromisso? A mesma coisa acontece se você tem um dia para os seus filhos. Você separa um dia para o teu filho, né? E aí você chega e fala para o teu filho, filho, eu não vou poder estar contigo porque eu tenho um outro compromisso. O que o teu filho vai... Eu falo, pô pai, mas é o nosso dia. É assim ou não é? Estou errado, gente, ou estou certo? O filho vai dizer, é nosso dia. Você tinha um compromisso comigo, era um dia para nós desfrutarmos um do outro. Era isso que era o sábado para a nação de Israel. Era um dia para deleite, para desfrute. Era um dia para que o povo pudesse desfrutar de Deus. Eles teriam muitos afazeres, muitas coisas que teriam que ser realizadas. Por isso, em 6 dias, eles trabalhariam. Em 6 dias, eles realizariam todas as suas obras. Mas o sétimo dia seria o sábado do Senhor, o teu Deus. E aí é só depois dele deixar bem claro qual era o propósito do dia que ele estabelece o preceito negativo ou as proibições. Ele continua no verso 10 falando o seguinte, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Então é só depois de deixar muito claro qual era o propósito do dia, que ele estabelece o preceito negativo. O preceito negativo eram as proibições em relação àquele dia. E qual era a proibição? A proibição era em relação ao trabalho. Eles não deveriam trabalhar naquele dia, porque era um dia separado para Deus. Era um dia separado para o Senhor. Então, o modo de Israel santificar o dia de sábado seria como? Abandonando seus afazeres diários, abandonando seus trabalhos e dedicando um dia para Deus, um dia para o Senhor. Esse era o modo como eles deveriam santificar o dia de sábado. E logo na sequência, no verso 11, Deus ele mostra que o propósito pelo qual, ou o motivo pelo qual o sábado deveria ser santificado, né? Ele fala no verso 11 o seguinte, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então ele fala, olha, o motivo pelo qual vocês vão fazer isso, é porque eu, sendo Deus, separei um dia para estar com vocês. Eu, sendo Deus, lá na criação, depois de criar todas as coisas, o sétimo dia, e aqui tem uma coisa muito interessante, né? Para Deus era o sétimo, para o homem era o primeiro, né? Porque ele foi criado no 6º dia, né? O homem não foi criado no 1º dia, ele foi criado no 6º dia. Então, para o homem era o primeiro dia de sua vida seria o dia em que ele desfrutaria da presença de Deus, um dia que o próprio Deus havia separado para estar com o homem, né? E era por isso, então, que haviam essas proibições. Essas proibições, elas existiam justamente para fazer com que todos na nação de Israel tivessem o privilégio de ter um tempo ou gastar um tempo na presença do Senhor. Por isso que o mandamento coloca ali a proibição do trabalho particular, pessoal,
mas também a proibição do trabalho dos teus servos, dos teus filhos, até mesmo os animais deveriam descansar. Então, a ideia era que todos se beneficiassem com o dia de descanso, com um dia na presença do nosso Deus, amém? E quando a gente vai para Deuteronômio 5,15, que é a repetição dos 10 mandamentos, a gente percebe que o motivo agora que Deus fala pelo qual o sétimo dia deveria ser santificado, muda, né? Ele fala assim no verso 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado, né? Então ele aponta tanto para a criação em Êxodo capítulo 20, como ele aponta para a redenção em Deuteronômio capítulo 5, mostrando que o dia de descanso deveria celebrar tanto a criação quanto a redenção. A redenção e a criação deveriam ser celebrados por meio de separar um dia entre 7 para o Senhor. E agora vem a parte prática deste mandamento. Como nós podemos aplicar esse mandamento nos dias de hoje? Nós vivemos em tempos em que, dentro da cultura evangélica brasileira, a ideia de separar um dia entre 7 para o Senhor, ela é uma ideia muito distante da realidade da igreja. A igreja ela não tem muito esse entendimento de separar um dia entre 7. Mas isso não foi sempre assim, tá, gente? Até o século XIX, todas as igrejas no mundo inteiro santificavam um dia entre 7 ao Senhor. Porém, nós iremos trabalhar aqui para entender que dia que era santificado, né? Mas todas as igrejas separavam um dia entre 7 para separar o Senhor, né? E como que a gente pode aplicar isso, então, nos dias de hoje? Para a gente poder entender como que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje, a gente precisa entender a estrutura do quarto mandamento. O quarto mandamento, vocês estão comigo? Está dando para acompanhar, está dando para entender, né? Tá bom. A estrutura do quarto mandamento, ela é diferente dos outros 9. Por que ela é diferente dos outros 9? Porque o quarto mandamento, ele carrega na sua estrutura aquilo que nós chamamos de uma lei moral e uma lei positiva. O que seria uma lei moral? Uma lei moral é uma lei que deriva do próprio caráter de Deus e que é imutável e eterna. Não pode ser mudado. Não matarás, nunca passará. Não tem como passar, porque isso faz parte do caráter de Deus. Deus ama a vida. Se Ele ama a vida, Ele chama você a amar a vida também. Correto? Então existem mandamentos que são morais, que não tem como mudar, não tem como ser alterados. Isso permanece para sempre. Não interessa se está no Antigo, no Novo Testamento, aquilo perdura para sempre. E existem também aquilo que nós chamamos de leis positivas. O que são leis positivas? Leis positivas são leis que elas apontam para um determinado período de tempo, que elas não têm caráter moral em si mesmas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o homem está no jardim do Éden, Deus ordena que o homem não coma da árvore que está no meio do jardim, correto? Não é moral esse mandamento. Não é errado por si só comer uma árvore que está no meio do jardim. Não é errado por si só. Era errado porque Deus havia dito que era errado. Então, Deus havia dito que era errado, por isso que era errado. E do mesmo modo que Deus disse que era errado, Ele poderia em um determinado momento abolir essa lei, porque ela era uma lei positiva, não era uma lei moral. Não derivava do caráter de Deus, não derivava da essência de Deus. E no quarto mandamento nós temos aspectos morais e aspectos positivos. Quais são os aspectos morais? Os aspectos morais é o fato de que Deus, na ordem criacional, estabeleceu um ciclo de 6 dias trabalhando e um separando para o Senhor. Isso é moral, isso é eterno. Isso não tem como mudar, isso faz parte da própria essência de Deus, do caráter de Deus. Deus estabeleceu assim, isso perdura até hoje. A nossa sociedade hoje cobra hora extra no domingo de 100%. Por quê? Porque esse caráter, essa ideia, né, criacional de Deus, ela permanece até hoje. De 6 dias trabalha e um dia você separa para Deus. Agora havia também um aspecto positivo em relação ao mandamento. E qual era o aspecto positivo? Era o dia. O dia por si só não carrega nada de especial. Ele carregava algo especial porque assim Deus os havia ordenado. Deus havia dito, é o sábado do Senhor. E do mesmo modo que Deus estabeleceu um dia, Ele poderia mudar esse dia se assim Ele o quisesse. Então, dentro da estrutura do quarto mandamento, existem caráter positivo, que passou,
que não é mais como era, mas existe também um caráter eterno, que perdura e que deve ser observado até os dias de hoje. Então, o caráter positivo, como eu disse, era o dia, o sábado. O sábado, nós olhamos para a Escritura e nós vemos que ele era um apontamento profético para uma realidade futura. Abre comigo Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17. Fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo aqui, escrevendo então à igreja de Colosso, ele trabalhando com o problema dos judaizantes, que queriam fazer com que a igreja retornasse ao judaísmo, ele fala o seguinte: olha, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou seja, questões de leis alimentares dos judeus, carne de porco, esse tipo de coisa. Cara, fala, ninguém vos julgue por causa disso. Dia de festa, um monte de festa que tinha em Israel, que eles obrigavam os cristãos a guardar, queriam que os cristãos guardassem aquelas festas. Ele fala, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, dia de lua nova, ou sábados. Por quê? Porque os judeus queriam que os cristãos guardassem o dia de sábado. Então havia um embate na igreja justamente por causa dessa questão. E aí ele fala que não deveriam ser julgados em relação a isso, porque tudo isso era uma sombra, era um apontamento para algo que viria no futuro. E aquilo que veio é o próprio Cristo, o corpo, aquele que é o próprio Shabat, aquele que é o próprio descanso. Então, nesse sentido, o dia foi alterado, o dia passou. Não existe mais a necessidade do sábado ser observado. Mas lembra que o princípio moral permanece. 6 dias trabalharás, e o 7º dia é o dia do Senhor. O princípio moral permanece, a estrutura do mandamento permanece. Você não tem como abolir uma estrutura moral de um mandamento. Você não tem como olhar e dizer assim, não, Deus ele queria que você separasse um dia para ele no Antigo Testamento, mas agora ele não quer mais que tu separe. Ele mudou, Deus mudou de ideia. Não, não é assim que funciona a Bíblia. Você não pode fazer uma leitura da Bíblia, uma ruptura com a Bíblia. Não, você tem que entender os preceitos e os mandamentos. Então, eu queria trazer aqui algumas aplicações. A primeira e a segunda aplicação eu quero trazer em relação à questão do dia, do sábado, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que o sábado, em primeiro lugar, ele apontava para o descanso que nós já temos em Cristo Jesus. O dia de sábado, ele apontava para um descanso que nós já temos em Cristo Jesus. Abre comigo Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Esse culto, gente, eu creio que ele vai expandir aquilo que nós trabalhamos na semana passada, porque na semana passada nós falamos sobre remir o tempo, aproveitar o tempo, e nesse culto nós estamos vendo que Deus estabeleceu os ciclos de tempo, né? Então a gente vai poder expandir, né? Então olha só, Jesus ele diz o seguinte, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, em primeiro lugar, o sábado, o dia de sábado, ele apontava para um descanso futuro, quando o próprio povo cessaria as suas obras e descansaria na obra do Criador, na obra de Jesus Cristo. Jesus é o nosso descanso. Jesus é aquele que dá descanso para as nossas almas. É aquele que, por meio de sua obra, faz com que nós agora não tenhamos que ser salvos por nossas obras. Então ele é aquele que nos dá descanso. Então, em primeiro lugar, a primeira aplicação é que o sábado, ele apontava para o descanso que viria no próprio Senhor Jesus. Ele apontava para um futuro. Lembra que Paulo fala que ele era uma sombra, mas o corpo é de Cristo? Então ele apontava para aquilo que Cristo faria, para aquilo que Cristo traria. Então essa é a primeira palavra de aplicação aqui. Jesus tem descanso para a tua alma, cara. Essa é a primeira palavra de aplicação. Você pode descansar a tua alma no Senhor. Você pode descansar a tua alma no Senhor do sábado. É interessante porque no capítulo 12, Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. Então você pode descansar a tua alma no Senhor do sábado. Você pode descansar a tua alma nele. Ele veio para te dar alívio, para fazer com que o teu fardo seja amenizado,
Tem o livro do peregrino, quem já leu sabe da história. O peregrino está andando com um fardo pesado, mas quando ele chega diante da cruz, o fardo cai. Por quê? Porque a cruz tira o fardo de nossas costas, amém? Então, essa é a primeira aplicação. Jesus, ele é, o dia de sábado tipificava, apontava para o próprio Senhor Jesus. Segunda aplicação, gente, o dia de sábado, o sétimo dia, ele apontava também para uma eternidade na qual nós descansaremos em Deus. O sábado, ele tipificava aquele grande dia no qual Cristo retornará em glória e instaurará novo céu e nova terra de maneira plena, aonde todos nós agora teremos alívio e descanso de todas as nossas dores e sofrimentos. Então o sábado tipificava e apontava para isso. Isso nos é narrado em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 fala que ainda resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso é o repouso que teremos na eternidade. Aquilo que Adão deveria ter desfrutado se ele não tivesse pecado. Para pensar, gente. Adão nasceu, né? Foi criado, né? Adão não nasceu que nem a gente, né? Adão foi criado no 6º dia. O primeiro dia da vida dele era o quê? Era o sábado do Senhor. Era o descanso do Senhor. O primeiro dia da vida dele era aquele. Se ele não tivesse pecado, ele teria permanecido nesse descanso para sempre. Ele teria permanecido nesse estado de glória para sempre, descansando em Deus. E é isso que Deus tem preparado para nós no futuro, amém? Ele tem um descanso para nós no futuro. O novo céu e a nova terra. A Bíblia fala que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá serão enxugadas todas as lágrimas. Essa realidade, ela já é presente de maneira embrionária, mas ela se expandirá e ela se tornará plena na segunda vinda de Jesus. Então, o dia de sábado apontava para essa eternidade, para esse descanso que nós teremos no Senhor. Então, essas são as duas primeiras aplicações que eu gostaria de trazer em relação à questão da lei positiva do mandamento. Porque a lei positiva do mandamento dizia que o sábado, o sétimo dia, ele era do Senhor. Porém, nós vimos que Paulo diz que esse dia tipificava algo, profetizava algo, e nós estamos vendo aquilo que ele profetizava. Ele profetizava o descanso que Cristo traria e o descanso que um dia nós teremos. Mas existe uma terceira aplicação que eu gostaria de trazer aqui. E essa terceira aplicação não está relacionada à parte positiva do mandamento, mas está relacionada à parte moral do mandamento. A parte moral do mandamento. E qual é a parte moral do mandamento? Nós precisamos separar um dia entre 7 para descanso em adoração a Deus. Esse princípio permanece. Esse princípio não muda. Isso não foi alterado. E isso, gente, é algo que é amplamente defendido pela história da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que os cristãos sempre separaram um dia entre 7 para o Senhor. A gente, quando olha para a questão histórica, né, a gente começa a perceber, por exemplo, que logo no primeiro século, né, a gente vai ter ali as pessoas chamando, então, o dia do Senhor, né? A gente vai entrar nessa questão daqui a pouco, do domingo, né? Mas chamando o dia do Senhor ali, chamando o sábado, domingo, no caso, de dia do Senhor. A gente vai ter isso registrado na Didaquê, que é um livro escrito em 90 depois de Cristo. Fala assim na Didaquê: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e dar graças, depois de haver confessado seus pecados. A gente vai ver o bispo Inácio de Antioquia escrevendo o seguinte: aqueles que vivem segundo a antiga ordem das coisas viveram em uma nova esperança, não mais guardando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, no qual também a nossa vida surgiu por meio dele. Isso foi escrito em 110 depois de Cristo, é muito perto de Jesus ali. A gente vai ver, por exemplo, Justino Mártir, em 150, dizendo o seguinte: no chamado dia do sol, todos nós nos reunimos, porque foi o primeiro dia em que Deus fez o mundo, e também é o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Então você vê Justino Mártir dizendo que a igreja se reunia no domingo, e chamando o domingo, então, de dia do Senhor, juntamente com os outros, né? A gente vai ter os mártires de Catargo, que eles foram martirizados, e o procônsul romano perguntou para eles o seguinte: vocês observam o domingo, o dia do Senhor? E ele diz o seguinte: somos cristãos, não podemos deixar de celebrar esse dia. Os mártires de Catargo, no 4º século. Então, historicamente, sempre a igreja entendeu que havia um dia entre 7 que deveria ser separado para Deus. A Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Batista de 1689, o Catecismo Maior de Westminster, todos eles colocam o domingo como sendo um sábado cristão. Por quê? Porque entendem que existem aspectos morais do mandamento que não são descontinuados.
Existem aspectos morais do mandamento que devem ser obedecidos. E por que então que o domingo foi instituído no lugar do sábado? Por causa da ênfase que o próprio Novo Testamento dá em relação ao domingo. Quando a gente olha, por exemplo, para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus ressuscita no domingo. Ele ressuscita no primeiro dia da semana. Depois, a gente vai ter Jesus aparecendo aos discípulos num domingo, João capítulo 20, verso 19 e 26. Depois, nós teremos o dia de Pentecostes ocorrendo num domingo. Depois, nós vamos ver os apóstolos dizendo que a ceia deveria ser celebrada no domingo. Esse texto é importante. Abre comigo Atos capítulo 20, verso 7. Obrigado, meu amigo. Quer levar esse? Obrigado. Você toma uma bênção. Vamos lá, Atos capítulo 27, verso 7, olha só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então nós vemos a Bíblia colocando uma ênfase de que o culto, a ceia, deveria ser celebrada no primeiro dia da semana. Nós nos reunimos no primeiro dia da semana para partir o pão, né? E a gente vai ver também a Bíblia dizendo que as ofertas deveriam ser recolhidas no primeiro dia da semana. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Olha só. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei à igreja da Galácia. Então, Paulo tinha ordenado à igreja da Galácia. Quanto à coleta para... verso 2 agora. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não façam coletas quando eu for. Então, por causa da ênfase que a Bíblia começa a dar no domingo, a igreja começa a se reunir no domingo e não mais no sábado. O sábado começa a ser abandonado, começa a se tornar uma marca do judaísmo, e o domingo começa a ser celebrado como o dia do Senhor. A ponto de, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 10, João chamar o domingo de dia do Senhor. Abre comigo Apocalipse 1, 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de uma trombeta. Achei-me em espírito no dia do Senhor. É que ele está falando do momento em que ele teve a visão, a revelação. Ele foi levado em espírito. E ele chama o dia que ele foi levado em espírito de dia do Senhor. E nessa época já era corrente se chamar o domingo de dia do Senhor. Então nós vemos João chamando o domingo de dia do Senhor. E por que é importante João chamar o domingo de dia do Senhor? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós percebemos que o sábado também era chamado de dia do Senhor. Quer ver? Abre comigo Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Olha só. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, enfim. E aí ele começa a exaltar ali a questão do sábado, né? Então, a gente percebe que no Antigo Testamento, o sábado era chamado de dia do Senhor. Mas que no Novo Testamento uma nova ênfase é dada. A igreja começa a se reunir não mais no sábado, mas no domingo. Isso fazia com que a igreja fosse separada dos judeus. Isso fazia com que a igreja fosse até perseguida. Por quê? Porque se a igreja observasse o sábado e se reunisse no sábado, o judaísmo tinha status de religião legal dentro do Império Romano. Então isso faria com que eles fossem considerados uma seita do judaísmo. E eles não seriam perseguidos. Mas porque eles não se reuniam no sábado, mas se reuniam no domingo, eles foram separados completamente do judaísmo. E isso provocou, então, uma perseguição do próprio Império Romano, porque eles não tinham mais agora o status de religião lícita dentro do Império. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Eu estou falando tudo isso porque eu tenho uma terceira aplicação. Nós precisamos aprender a separar um dia entre sete para Deus. Nós precisamos aprender que existe um mandamento de Deus
para que o seu povo se reúna uma vez por semana, para adorar o seu nome, para louvar o seu nome, para bendizer o seu nome. Que existe um dia na semana que deve ser separado dos nossos afazeres comuns, que tanto realizamos em outros dias da semana, e que deve ser separado para Deus. Um dia que nós dizemos assim, não, Senhor, esse dia é um dia para Ti. Do mesmo modo que você tem um dia para a tua esposa, do mesmo modo que você tem um dia para os teus filhos, você também separa um dia para o Senhor. E a igreja precisa voltar a ter esse entendimento e voltar a temer isso. As pessoas hoje, elas desprezam o dia do Senhor. Desprezam o culto público, tratam um dia como se fosse apenas mais um dia, diferente de como a história sempre tratou esse dia. Quando a gente olha para os puritanos do século XVI, XVII, eles chamavam esse dia de dia da feira da alma. Eles entendiam que do mesmo modo que, enquanto durante a semana os comerciantes, eles se esforçavam ali, havia também o dia da feira da alma, um dia que deveria ser separado para Deus. As feiras em Londres, naquela época, uma rua inteira era fechada só para aquela feira. Era um dia muito importante dentro da cidade. E ele diz, não, mas tem um dia mais importante. Tem o dia da feira da alma. O dia em que nós separamos para nos reunir como igreja, para adorar o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor. E esse dia, então, deve ser honrado. Os cristãos do passado celebravam esse dia. Talvez você olhe e você fale assim, pastor, nunca ouvi isso, cara, isso é uma coisa nova para mim. É novo só depois do século XIX, gente. Tá? Por causa do advento do dispensacionalismo, que separou o Antigo do Novo Testamento de maneira abrupta. Os dispensacionalistas disseram o seguinte, Antigo Testamento, tempo da lei, Novo Testamento, tempo da graça. Não estou mais na lei, estou na graça. E separaram as coisas como se fossem completamente distintas, como se elas não tivessem ligação. A promessa da nova aliança não era uma promessa de abolir a lei, era uma promessa de escrever a lei no teu coração. Era essa a promessa da nova aliança. Quando o meu espírito for derramado, Deus falando, né? Escreverei a minha lei no teu coração. Era essa a promessa da nova aliança. Então o temor que esses homens tinham em relação ao dia do Senhor era gigantesco. Eu vou ler uma citação aqui, gente, do Spurgeon. O Spurgeon é bom porque todo mundo gosta do Spurgeon, né, cara? Ele é um cara que ninguém diz, não, Spurgeon não presta. Então ele é um cara bom para a gente citar. E eu vou citar aqui algo que ele escreveu no seu próprio diário pessoal dele aqui, né? Olha só. Em certa ocasião, enquanto pregava no salão, apontei deliberadamente para um homem no meio da multidão e disse, há um homem sentado ali que é um sapateiro. Ele mantém a sua loja aberta aos domingos. Ela estava aberta na manhã do último domingo. Ele recebeu 9 pence e obteve um lucro de 4 pence. Sua alma está vendida a Satanás por 4 pence. Olha o que Spurgeon fala para o cara no meio do povo. Ele olha para o cara e ele fala assim, tem um sapateiro aqui. E isso é revelação que ele teve, né? Ele não conhecia o cara. Isso foi uma palavra de conhecimento que Deus deu para ele. Ele não conhecia o cara. Ele fala, tem um sapateiro aqui que manteve a loja dele aberta no domingo passado. Ele vendeu 9 pence, lucrou 4. Vendeu a alma para o diabo por 4. E aí o texto continua assim, né? Ao fazer suas visitas, um missionário da cidade encontrou este homem e, vendo que ele estava lendo um dos meus sermões, perguntou, você conhece o senhor Spurgeon? Sim, respondeu o homem, conheço muito bem. Fui ouvi-lo e por sua pregação, pela graça de Deus, eu tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha que da hora, velho. O cara se converteu naquele momento, né? E aí ele fala assim, ó, devo dizer-lhe como isso aconteceu. Fui ao Music Hall e me sentei no meio da plateia. O senhor Spurgeon olhou para mim como se me conhecesse. E em seu sermão, apontou para mim e disse à congregação que eu era sapateiro e que mantinha minha loja aberta aos domingos. Isso era mesmo verdade, Senhor. Eu não deveria ter me importado com aquilo. Mas ele também disse que eu recebera 9 pence no domingo anterior e que lucrara 4 pence. E eu realmente recebi 9 naquele dia, sendo 4 pence de lucro. Mas como ele poderia saber disso, eu não sei dizer. Então o cara que estava sentado na plateia disse, cara, eu não sei como é que ele sabia disso. Palavra de revelação, palavra de conhecimento, né? E aí ele continua o seguinte, então ocorreu-me que Deus falara a minha alma por meio dele. Por isso fechei minha loja no domingo seguinte. No início tive medo de ir novamente ouvi-lo. Tive medo de que ele pudesse dizer ao povo mais coisas a meu respeito, mas ainda eu fui. E o Senhor se encontrou comigo e salvou a minha alma. Olha que testemunho maravilhoso, né, cara? Então, você vê o temor que esses homens do passado tinham em relação ao dia do Senhor. Eles temiam o dia do Senhor, eles entendiam que havia um dia entre 7 que deveria ser separado para Deus. Um dia distinto dos afazeres comuns, um dia distinto dos afazeres diários. O dia do Senhor. Aí você pode estar olhando e perguntando para mim, mas pastor,
E o caso de pessoas que trabalham em trabalhos essenciais? Gente, trabalhos essenciais está tudo certo. O cara é policial, a gente tem a Bárbara aqui, o marido dela é policial. Tem que trabalhar, não tem o que fazer. Agora, se você não trabalha em serviços essenciais, fecha a tua loja no domingo, cara. Vá adorar o Senhor no domingo. Separa um dia na tua agenda para Deus, cara. Separa um dia na tua agenda para Deus. Separa um dia para você estar com Ele, para ouvir a palavra do Senhor, para estar reunido junto com a congregação, adorando a Jesus de todo o coração, cara. Separa um dia para o Senhor. Faz com que isso seja uma prioridade na tua vida. A gente trabalhou aqui no culto passado sobre prioridades, quando tratamos a respeito de remir o tempo. Quais são as tuas prioridades? Aonde estão as tuas prioridades? Celebre o dia do Senhor, se alegre nele. Lá em casa, a gente tem tido esse entendimento há 1 ano e pouco, mais ou menos, e eu também não tinha muito essa questão do dia do Senhor. E a gente tem realmente celebrado, se organizado. No sábado à noite eu me reúno com a Márcia, com o Mateus, eu faço a leitura do sermão que eu vou pregar aqui no domingo. A gente fala, amanhã é o dia do Senhor, o Senhor quer te cultuar amanhã, a gente quer estar com o teu povo. No nosso caso, a gente se organiza, vai para o mercado já no sábado, para no domingo a gente nem precisar sair, a gente está um tempo com a nossa família, a gente gastar tempo com a galera da igreja, a gente realmente tem um tempo para o Senhor. Então, a gente precisa voltar a temer esse dia, gente. A igreja de Jesus precisa voltar aos seus fundamentos. Nós celebramos agora, dia 31, o dia da reforma, né? E a igreja precisa voltar novamente para o passado. Porque o que foi a reforma? A reforma foi um retorno ao passado. Os reformadores, o que eles fizeram? Eles olharam para os escritos dos pais da igreja e eles disseram, vamos estudar esses escritos. Eles estudaram Agostinho, estudaram a Bíblia, obviamente, né? E eles começaram a ter um retorno para o passado. Retornaram para lá. E eles então romperam com a igreja romana da época para que eles pudessem ser uma igreja mais fiel. E a igreja de Jesus, ela precisa voltar para o passado de novo. Nós temos uma ampla história, nós temos testemunhos históricos, nós temos homens no passado que foram gigantes, homens de Deus, que escreveram compêndios teológicos, que escreveram livros doutrinários, e a igreja simplesmente abandonou a sua herança e se voltou para o dispensacionalismo depois do século XIX, rompendo completamente com tudo aquilo que é razoável, biblicamente falando. Então, a terceira aplicação é essa. Separe um dia entre 7 para o Senhor. Separe um dia entre 7 para Deus. Não negocie esse dia, cara. Não negocie esse dia. Coloque esse dia como uma prioridade. Fala, cara, é o dia que eu vou separar para Deus, é o dia que eu vou na igreja. Eu vou aprender de Jesus lá. Eu vou cantar para Jesus lá. É o dia que depois eu vou executar as obras de misericórdia, porque é muito interessante que Jesus, né, quando ele vem, os fariseus tinham distorcido o sábado. Tem gente que acha que Jesus quebrou o sábado. Jesus não quebrou o sábado. Jesus guardou o sábado do jeito certo. Os fariseus, eles tinham estabelecido as suas próprias leis, aquilo que a gente chama de Talmud. Então eles criaram um monte de cerca, impondo um monte de restrição que Deus não havia colocado para o povo. Então, por exemplo, quando os discípulos eles estão passando no campo de milho e eles colhem espiga, os fariseus dizem que eles estavam colhendo espiga no dia de sábado. E aí Jesus dá o exemplo de Davi, quando entrou no templo, ele dá também o exemplo, ele dá o exemplo de Davi e dá o exemplo do sacerdote que trabalhava no dia de sábado, né? Então ele dá esses dois exemplos para mostrar que ele estava fazendo a obra de Deus, e os seus discípulos então estavam agora com fome, eles comeram naquele dia, porque eles estavam fazendo a obra de Deus, eles eram isentos disso, porque assim como Davi era rei e os seus homens eram seus seguidores, estavam fazendo a obra de Deus, do mesmo modo o sacerdote também estava fazendo a obra de Deus, e ali também havia uma questão de que não havia proibição de você fazer aquilo, porque o que era colher espiga? A gente acha que os caras estavam lá com uma colheitadeira, né, colhendo espiga, né? Não, eles passaram no campo, pegaram a espiga na mão e fizeram assim, ó. E aí caiu uns grãozinhos e eles comeram. E os fariseus disseram que aquilo lá era quebrar o dia de sábado. Eles estavam impondo lei que Deus não havia colocado. Então a gente tem dois extremos que são perigosos. Qual é o primeiro extremo? Colocar cerca onde Deus não colocou. Impedir pessoas de fazer o que Deus não proibiu. Mas qual é o outro extremo? É profanar o dia do Senhor. É abandonar completamente o dia do Senhor, como se ele não existisse. O quarto mandamento é um mandamento esquecido, gente. Esquecido. Então, que a igreja de Jesus, gente, ela possa voltar a celebrar um dia entre 7 para Deus, cara. Que esse dia possa ser o dia mais deleitoso da tua vida. Que você se alegre no Senhor por causa do dia do Senhor. Que você olhe para o 7º dia e você diga assim, o 7º dia, para nós o primeiro, que você olhe para o primeiro dia assim, cara, hoje é o dia da feira da alma, hoje é o dia do culto. Hoje é o dia que eu vou lá para ouvir a palavra de Deus.
Hoje é o dia que eu vou lá para estar com os meus irmãos, para celebrar a Deus. Que a gente possa olhar para esse dia com alegria. Amém? Que a gente possa voltar a ter prazer no Senhor. Porque Deus separou um dia entre 7 para a gente estar com Ele, cara. Ele quer a nossa presença. Sabe o que nós fazemos quando nós desprezamos esse dia? Nós simplesmente dizemos para Deus assim: Senhor, Tu queres a minha presença, mas eu não estou muito aí para a Tua, não. Eu vou cuidar dos meus afazeres, né? Vou fazer as minhas coisas. E Deus é tão bondoso que Ele te deu 6 dias para tu fazer as tuas coisas. 6 dias no qual você está livre, cara, para fazer o que tu quiser. Né? O que tu quiser não, né? Porque não vai pecar, né? Por favor, né? Mas, enfim, você está livre para em 6 dias aí poder construir a tua vida, trabalhar bastante. Quer fazer hora extra? Faz durante a semana, cara. O Nando parou de fazer hora extra no domingo. Cadê o... Aleluia, né? Graças a Deus. Cadê o outro, o Anderson? Cadê? O Anderson abandonou o trabalho dele no domingo. Ele falou, não vou mais trabalhar no domingo. Entendeu o negócio? Ele falou, não trabalho mais, cara. Não vou trabalhar no domingo. Domingo é dia do Senhor. Vou gastar tempo com Deus. Se organiza, cara. É uma questão de organização. Ah, pastor, mas hoje eu dependo do trabalho. Cara, se tu depende do trabalho, tu não vai poder sair simplesmente dele, mas começa a se organizar, né? Começa a se organizar, fazer, uma projeção de longo prazo, começa a distribuir currículo, né? Mas honre o dia do Senhor. A gente precisa aprender a honrar o dia do Senhor. Amém, gente? Então, essa é uma palavra que eu gostaria de deixar para nós como igreja. E para encerrar, eu queria que a gente pudesse ler Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, que é a mais bela promessa da Bíblia para aqueles que amam o dia do Senhor. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Ele começa com uma exortação, o povo estava profanando o dia de sábado. Ele fala assim, se desviares o pé de profanar o sábado. Então ele está falando, se tu parar de profanar o meu dia, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Então ele está falando, cara, é o dia que é separado para a gente. Para de cuidar dos teus próprios interesses nesse dia, separa para mim. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, ou seja, se tu tiver prazer nesse dia, alegria nesse dia, chamá-lo de digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha essa promessa, cara. Se nós tivermos prazer no dia que Deus separou para nós nos encontrarmos com Ele, se nós tivermos alegria, prazer nesse dia, o próprio Deus vai fazer a gente cavalgar sobre os altos da terra e vai nos sustentar com a herança de Jacó, o nosso pai. Amém? Existem promessas do Senhor para nós. Promessas para que nós nos alegremos no dia do Senhor, para que tenhamos prazer e alegria nesse dia. Glória a Deus. A gente vai encerrar a palavra, nós iremos cear. Mas antes da gente cear, eu gostaria de te convidar a ficar de pé, por favor. Eu gostaria de orar contigo.